Desordem e regresso. Alunos de Escola Municipal de São José dos Campos provocam tumulto durante o intervalo e quebram 80 pratos do refeitório. Prevenção. Semadem debate ações para monitorar desastres naturais, entre elas, parcerias com projetos desenvolvidos em escolas. A ideia é ajudar no alerta a moradores de áreas de risco. Foi um aprendizado muito grande, porque eu mesma eu não tinha essa percepção de que essa zona, isso é uma coisa cotidiana, uma coisa assim que acontece muito. Acessibilidade. Prefeitura de Taubaté pretende investir 5 milhões de reais em obras no centro da cidade. Os trabalhos devem começar em agosto deste ano. A gente briga muito por isso, para todos, não só o piso tátil, como todos os nossos direitos. Em crise, 40 pacientes de Guaratinguetá que participam de ecoterapia estão sem atendimento na cidade. O contrato da instituição que presta serviço para a prefeitura venceu em dezembro e não foi renovado. Esse ano as atividades foram retomadas em fevereiro e de lá até o fim de maio os funcionários continuaram trabalhando sem receber. Sem crise. Em época de romantismo, ninguém resiste a uma lembrancinha. E neste Dia dos Namorados, os casais de Taubaté estão generosos. Devem gastar, em média, R$ 150 com os presentes. Esse valor, muito provavelmente, pago com cartão em 2 ou 3 vezes. E um valor de R$ 70, que também é um valor que deve acontecer bastante, aí sim o pagamento seria à vista em dinheiro. As principais notícias da nossa região você vê agora no Band Cidade. Boa noite para você. Muito boa noite. O Semadem debateu hoje, durante todo o dia, ações para monitorar desastres naturais. São José dos Campos possui 55 áreas de risco. E entre as ações para ajudar a cuidar destas áreas, está uma parceria com projetos desenvolvidos por escolas. Em dias como este, o aprendizado é fora da sala de aula. O professor dessa escola estadual de São José dos Campos desenvolveu com os alunos dele um sistema que alerta sobre chuvas em áreas de risco. O pluviômetro de garrafa PET e a calha recebem a água da chuva. Por meio de sensores, o equipamento calcula a vazão e a quantidade de água. Os dados são enviados para o computador e podem alertar a população dos locais afetados. E além de aprender tudo isso, a Ana Clara, que está no 3º ano do ensino médio, não imaginava como isso poderia ajudar tanto a comunidade que vive em áreas de risco perto da escola. Foi um aprendizado muito grande, porque eu mesma eu não tinha essa percepção de que essa zona, isso é uma coisa cotidiana, uma coisa assim que acontece muito e gera muitos impactos. As consequências são extremamente pesadas para a população. Além de trabalhar no projeto na escola, os alunos foram a campo para mapear a região. Conversando com os moradores, descobriram que eles convivem com frequência com o risco de deslizamento de terra. Não é que as pessoas se acostumam, mas isso é tão rotineiro de acontecer e ter as épocas de chuva, que tudo alaga, então acaba que as pessoas não têm uma sensibilidade em relação a isso. Isso ocorre e as pessoas ficam naquela, poxa, ocorreu, e agora? Então, ali, reforçar essa questão da comunidade atuante de, poxa, temos um problema, vamos resolver, né? Nossa proposta é levar algo para trazer qualidade de vida para a população do entorno da escola. Dentro da nossa agenda ambiental da escola, nós temos esse cuidado, essa preocupação. E aqui tem mais projetos que alertam a população em área de risco. No laboratório, a luz acesa é sinal de que o rio Buquira, que passa pela zona norte de São José dos Campos, subiu. O próximo passo desta estação meteorológica é emitir o alerta por uma plataforma na internet. Quem mora nesse nível onde ocorre a enchente, geralmente, quando ela vem, eles precisam levantar os móveis ou socorrer algumas coisas para não, vamos dizer assim, para não perder tudo, né? Aí o que acontece? Se a gente der um sistema de alerta como esse, porque o nível do rio
na nossa região sobe depois de 8 horas mais ou menos que ele já subiu lá em São Francisco, em Monteiro Lobato. Então é um tempo suficiente para as pessoas se prevenirem. E os projetos que a gente viu lá dentro da sala de aula, na prática servem para ajudar a comunidade num dia como esse. A característica do bairro é justamente essa daqui. Casas que ficam bem na encosta dos morros e ficam suscetíveis a desastres naturais num dia, por exemplo, de forte chuva. O bacana é que esse projeto também está participando da campanha do CEMADEM. A expectativa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais é que projetos de 200 escolas, alguns em parceria com a Defesa Civil, se inscrevam para participar da campanha até 29 de setembro. Ou você pode apresentar uma ação ou um projeto em desenvolvimento, ou só a ideia do projeto. E, ao fim, a ideia é a gente sortear pluviômetros semiautomáticos para escolas públicas e kits ligados a essa temática. No Vale do Paraíba e no Brasil em geral, cerca de 90% dos desastres naturais acontecem por chuva, seja excesso ou falta dela. Em São José dos Campos, segundo a Defesa Civil, o município possui 55 áreas de risco. Entre elas, há 35 de escorregamento e 20 de inundação. Até quinta-feira, 300 pessoas, entre representantes da Defesa Civil, cientistas e pesquisadores de vários países da América Latina, se reúnem em um workshop do CEMADEM, em São José dos Campos, para ampliar os estudos sobre a prevenção de riscos e desastres. Daqui sairá um Banco Nacional de Pesquisas sobre o tema. É muito importante a gente dispor e aprimorar bases de dados para investir em pesquisas, gerar mais conhecimento que possa se transformar mais conhecimento e que isso possa ser aprimorado na operação e no monitoramento que nós fazemos rotineiramente. Por enquanto, a prevenção é o que se tem de mais importante. Projetos como esse, na escola do bairro da Vila Sinhá, estão sendo premiados e muito aguardados pela população. A escola fez ótima coisa, porque a gente precisava mesmo de alguém que fizesse alguma coisa, porque até agora nada. E depois de um bom exemplo, agora um mau exemplo, né? Uma escola municipal de São José dos Campos virou alvo hoje de vandalismo e os responsáveis foram os alunos. Durante o intervalo, 14 estudantes destruíram 80 pratos do refeitório. Uma péssima lição. O filho da Ayla tem 14 anos e estuda na Escola Municipal Professora Elizabeth de Paulo Honorato, em São José dos Campos, onde aconteceu a confusão. Mesmo sem ter certeza se o menino é um dos envolvidos, a diarista ficou indignada quando soube do tumulto. A gente fica preocupada, né? Que a gente não sabe se saiu dele ou saiu de outras pessoas, o que aconteceu com outros poderia estar acontecendo com ele também. Então a gente não sabe, não tem mais segurança nenhuma. O caso aconteceu no refeitório da unidade de ensino por volta das 9 da manhã durante o intervalo. Um aluno teria começado a quebrar pratos e um grupo se juntou à ação. Ao todo, 14 estudantes destruíram cerca de 80 pratos. Os alunos foram encaminhados pela Guarda Municipal à Delegacia da Infância e da Juventude. A motivação ainda será apurada. Segundo o delegado, não houve nenhum desentendimento entre os estudantes que participaram do ato. Conversando com os adolescentes, não houve nenhum início de briga. Na verdade, foi realmente um ato de baderna, né, onde um adolescente quebrou um prato e todos seguiram nessa conduta. Agora vamos encaminhar para o nosso projeto, o projeto Segunda Chance, que nós temos aqui na Delegacia da Infância. E vamos acompanhar mais de perto o dia a dia dessa escola. A Delegacia da Infância e da Juventude vai encaminhar o caso, qualificado como ato infracional com dano ao patrimônio público, à Vara da Infância e da Juventude, que irá determinar quais as medidas socioeducativas para os menores. Surpreendeu, foi uma situação pontual e isolada, né? Nós não temos relato de outra situação parecida, similar em outra unidade escolar da rede. O setor de orientação educacional continuará com o trabalho de acompanhamento, como já fazia nessa em todas as outras escolas da rede. A Prefeitura de São José disse que foi uma ação pontual e incomum e que as aulas continuaram normalmente depois do fato. A escola também acionou os pais dos alunos envolvidos. Pelo menos 3 animais foram atropelados ontem em acidentes em estradas da região. Na rodovia Cristiano Alves Rosa, em Piquete, um veículo atingiu um cavalo. O animal morreu na hora. Os 2 ocupantes tiveram ferimentos leves. Também ontem à noite, outro acidente terminou em tragédia, na Oswaldo Ortiz Monteiro, em Cachoeira Paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um motociclista bateu contra um boi
e acabou atropelado por um carro que vinha logo atrás. O motociclista e o animal morreram. Os ocupantes do carro não se feriram. No fim da tarde, na Carvalho Pinto, outro carro também ficou destruído após bater numa vaca no trecho de Caçapava, sentido São Paulo. O animal também não resistiu. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. Infelizmente, a imprudência dos proprietários desses animais muitas vezes resulta em tragédia. A Polícia Civil tenta agora identificar os responsáveis. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, foi denunciado pelo Ministério Público por participar de 3 licitações consideradas fraudulentas em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Segundo a denúncia, em 2014 e 2016, Felício Ramute era representante da Direct, uma das empresas envolvidas nas licitações com a Prefeitura de Praia Grande. O Ministério Público aponta que ele e outras 11 pessoas violaram princípios da administração pública e causaram prejuízo ao erário durante a instrução dos processos licitatórios. Felício Ramute alegou que todos os esclarecimentos serão prestados dentro do processo judicial. A Justiça condenou hoje a 30 anos de prisão 5 homens e uma mulher que faziam parte da quadrilha que explodiu um caixa eletrônico em Queluz, em fevereiro do ano passado. Entre os crimes cometidos estão furto qualificado, explosão, formação de quadrilha armada, posse de arma sem identificação e receptação. No dia da explosão, os criminosos conseguiram fugir levando R$100 mil. Eles foram encontrados em São José dos Campos com parte do dinheiro. Depois do intervalo, calçada nova. Taubaté deve investir mais de R$5 milhões em obras na região central. E moradores de Guaratinguetá temem um fim de um projeto de ecoterapia que ajuda no desenvolvimento de crianças. Hora certa para você, 7h01. Band Cidade volta já.